Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 29 de abril de 2021, são 21 horas e 10 minutos. Lição número 8 da classe de adolescentes. Na atualidade dos dons espirituais. Sobre os dons espirituais, segundo a lição, o termo dom pode ter 3 significados. Descubra-os e escreva-os. De baixo para cima, dádiva, presente e oferta. As palavras cruzadas em linhas retas, de baixo para cima, é assim: curas, profecias, interpretação, espírito, milagres, fé, discernimento. De cima para baixo, conhecimento, variedades, sabedoria. É isso. O nosso refletindo. As respostas da número 1 e da número 3 são pessoais. A resposta número 2, não. Os dons espirituais estão disponíveis sim para todos os crentes. Destaque. Porém é um só e o mesmo. Porém é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. Através desta lição, mostraremos que o Espírito Santo atua na história da Igreja de Cristo, espalhada nos 4 cantos do mundo. Uma igreja que não conta somente com a própria sabedoria, mas com a do Espírito. O Santo Espírito do Senhor nos ajuda a evangelizar, edificar vidas de amigos e chegados, a mostrar o quanto ele atua no mundo. O Espírito Santo ele atua na igreja, no Brasil e no mundo. Em todas as igrejas do mundo, o Espírito Santo atua. Eu digo todas as igrejas cristãs que têm Cristo como o centro. E veja que a igreja ela faz alguns trabalhos. E alguns desses trabalhos, no caso, por exemplo, o trabalho social, a igreja dispõe da sua própria sabedoria. Entretanto, na questão da evangelização, de edificar e chamar pessoas, aí é o Espírito Santo que convence. Então veja que aqui há uma grande questão sobre o Espírito atuar na igreja. Vamos tratar um pouco sobre a questão de que algumas pessoas acreditam que o Espírito Santo não atua mais, o que é um erro, porque o Espírito continua atuando na Igreja do Senhor. Dons do Espírito. O dom espiritual é a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus. É uma capacidade sobrenatural, carismas do Espírito para o adolescente cristão desempenhar uma função no corpo de Cristo. Quando nos referimos aos dons espirituais, não mencionamos os talentos naturais das pessoas, pois os dons não podem ser confundidos com habilidades e competências humanas. Igualmente, não podemos confundi-los com o fruto do Espírito, embora o fruto seja a manifestação do caráter cristão no mundo. Como ter os dons do Espírito? Bom, os dons espirituais aqui, no caso, é diferente do fruto do Espírito, apesar que o fruto do Espírito ele acaba tendo uma característica cristã no mundo, né? A pessoa que tem o fruto do Espírito, como está lá em Gálatas 5:22, ele tem um caráter cristão. Agora, a questão do fruto do Espírito é que o fruto do Espírito ele é mais uma questão humana, é mais mais de uma habilidade humana, um caráter humano. Os dons espirituais, ele já é perfeito, ele é um dom que vem de Deus, independente para a pessoa, porque o dom espiritual nós recebemos pela graça e misericórdia de Deus, nós não o merecemos. Portanto, e por isso você verá muitas pessoas que têm o dom do Espírito e pode não ter o fruto do Espírito. E esse dom espiritual ele capacita o adolescente, por exemplo, a fazer a obra do Senhor. Ele nos dá mais uma direção, dá mais um discernimento. O adolescente ele que tem o Espírito Santo, ele tem um dom espiritual. E sim, você, apesar de ser adolescente, você pode sim ter um dom espiritual.
E só tem esse dom espiritual quem é batizado com o Espírito Santo. Então, mais uma vez, o fruto do Espírito é para pessoas que não são batizadas com o Espírito Santo, mas a pessoa que é batizada com o Espírito Santo também pode ter o fruto do Espírito. Pode e deve ter o fruto do Espírito. Já o dom espiritual somente para quem é batizado com o Espírito Santo. Ou seja, a pessoa pode ser batizada com o Espírito Santo e não ter o dom. Ou melhor, não ter o fruto, melhor dizendo. Então veja que essas questões, vemos então que o dom espiritual é o poder de Deus, é a manifestação de Deus na igreja do Senhor. Conceituando os dons espirituais. Em primeiro lugar, temos de deixar claro que é impossível conceituarmos a manifestação do Espírito Santo. Não podemos analisá-lo como se fosse um aparelho eletrônico que você ganhou de presente e depois começou a seguir uma série de comandos para ligá-lo, desligá-lo, configurá-lo, etc. Com o Espírito Santo não é assim. Ele não marca dia, hora e nem agenda, mês para se manifestar e fazer-se presente e visível em nossas vidas. Geralmente quando você compra alguma coisa, vou pegar aqui o celular como exemplo, você pegou o seu celular novo e se você não tiver assim muita familiaridade com a eletrônica, você certamente vai ler o manual de instrução. Então certamente você vai começar a aprender a operar esse aparelho. O Espírito Santo ele é diferente, ele não tem um manual, é ele quem atua. Então veja que muitas das vezes as pessoas querem marcar a hora para o Espírito Santo atuar. O Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem vontade própria. Apesar que é bom deixar claro, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo é um Deus trino. Então são seres distintos num só. Então cada um dele tem uma personalidade específica. Então Deus é um, Jesus é outro e o Espírito Santo é outro. Mas são os três numa só pessoa, num só Deus. Nós aceitamos essas coisas pela fé, porque somente pela fé nós vamos compreender que Deus está assentado no trono, Jesus à sua destra, e Jesus dizendo que Jesus, ele e o Pai são um. Então vemos que nós aceitamos isso pela fé. Então o Espírito Santo ele é uma pessoa, ele tem vontade própria. E como ele é Deus, nós não mandamos nele, é ele quem manda em nós, é ele quem opera em nós, é ele quem faz em nós. Então é ele que nos conforta, ele que nos consola, ele que nos guia. Mas, mais uma vez, deixa claro, o Espírito Santo ele é uma pessoa, então ele tem vontade própria. Então não adianta as pessoas quererem marcar uma agenda, um dia do mês, uma hora para o Espírito Santo atuar. Como vemos em alguns casos, pessoas pedindo ao Espírito Santo que atua de uma certa forma. O Espírito Santo só atua se ele quiser. Então, o Espírito Santo ele é uma pessoa e tem vontade própria. Vamos ver aqui, elencar alguns dons espirituais para que nós venhamos ficar mais familiarizado com os dons. A palavra de sabedoria. O dom da sabedoria tem a ver com desvendar os planos, os propósitos e os caminhos de Deus para realizar alguma coisa que o glorifique e edifique a vida das pessoas. Mas trata-se de uma sabedoria diretamente de Deus. Também se relaciona a uma situação específica da vida de uma pessoa em que Deus concede respostas ou conselhos pelos quais o raciocínio humano jamais chegaria. Então veja que aqui há duas questões, há dois pontos. O Espírito da sabedoria, ele tanto vai glorificar a Deus, como também vai edificar vidas. Então o dom da sabedoria tem a ver com desvendar os planos, os propósitos e caminhos de Deus para realizar alguma coisa. Palavra de conhecimento, um dom que revela a aplicação do ensino do Evangelho à vida cristã, bem como traz à tona fatos do conhecimento apenas de Deus, uma revelação a respeito de pessoas e da vida. Então, a questão da palavra do conhecimento vai avaliar, aplicar
o ensino do Evangelho à nossa vida. Ou seja, como é que o Evangelho vai ser o nosso farol da nossa vida. Como é que nós agora temos um farol para nos guiar? E isto é a palavra do conhecimento, né? A gente vai ter uma direção, o Evangelho vai nos dar uma direção. Outrora nós faríamos o que nós queríamos fazer, agora não, agora nós temos um farol que é o Evangelho, e o Evangelho vai nos levar, vai nos guiar, ou seja, vai ser aplicado em nossa vida. A fé. Não se trata da fé que nos conduz à salvação, mas uma fé sobrenatural e especial trazida pelo Espírito Santo para capacitar o crente quanto à pregação do Evangelho. É uma inabalável certeza nos acontecimentos milagrosos proporcionados por Deus. Vemos aqui é uma outra questão da fé, né? A fé aqui há dois tipos de fé aqui nessa questão espiritual, que é a fé que nós temos de ser salvos em Cristo e a fé sobrenatural. Esta daqui que nós vamos tratar, na fé sobrenatural, é aquela que nós sabemos que o Espírito Santo nos leva a fazer coisas que nós temos a fé, nós temos a certeza que Deus vai ser glorificado e o Senhor vai fazer a sua obra, porque nós estamos pregando o Evangelho e nós temos uma fé inabalável do acontecimento, de coisas extraordinárias que Deus vai operar através de nós, porque nós temos a fé, o dom da fé. Então, a pessoa que tem o dom da fé, ele tem a fé no dom de que quando ele for falar da pregação do Evangelho, falar do Evangelho, o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. Curas divinas. São dons para curar todas as sortes de enfermidades dentro das pessoas por meio divinos e sobrenaturais. São curas diferentes para diversos tipos de doenças que teimam em atingir a vida de pessoas que creem em Jesus, o Filho de Deus. O Senhor nosso Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, pode curar todas as enfermidades. Eu vou abrir aqui um parênteses falar sobre a questão da cura divina, porque a cura divina, sim, ela continua nos dias atuais, o Senhor continua curando. Entretanto, algumas pessoas, céticos e até ateus, ficam questionando: se Deus cura, por que os crentes, os cristãos, não saem a curar uns aos outros e ao mundo? Bom, Cristo cura, sim, nós cremos e sabemos que Jesus cura. Entretanto, não adianta Jesus querer curar e o povo não crer. A grande questão no mundo hoje é a incredulidade. O povo não crê em Deus, não crê em Cristo, não crê que Cristo pode fazer, que Cristo pode curar. E por esta razão, muitas das vezes, não acontece cura. E isso também no nosso meio. Me lembro que uma vez eu fui ministrar a palavra numa consagração de jovens e Deus me deu justamente uma palavra de cura. E depois eu fui compreender por quê. A palavra era direcionada à irmã do círculo de oração, que estava na direção da consagração, e ela não creu que a palavra era para ela. Então vemos que ela perdeu a oportunidade de ser curada porque ela não creu no Cristo que ela professava. Então veja que a incredulidade, ela, claro, está lá fora, né, está no mundo, mas também muitas pessoas dentro da igreja também não creem que Cristo pode fazer, que Cristo pode curar. Então aqui vemos que o dom de cura divina, quando alguém vai orar, quando você for orar, e o Senhor vai fazer a obra, ou seja, vai curar aquela pessoa. Então isso é o dom de curas divinas. Milagres ou operação de maravilhas. Refere-se a uma diversidade de manifestações sobrenaturais do Espírito de Deus. Estas manifestações interferem nas leis da natureza, são atos poderosos e divinos que revelam o reino de Deus e a sua superioridade sobre os espíritos do mal. O milagre aqui diferencia um pouco da questão da cura divina. Algumas pessoas acham que é o mesmo dom. Não, o dom é diferente. A cura divina é para curar enfermidade. O milagre ou operação de maravilhas é algo mais profundo, é algo mais além. Aqui no caso do milagre ou uma operação de maravilhas, seria uma cura espetacular, uma cura fora do normal. Então vemos que, para dar um parecer, vemos que algumas vezes acontece, Cristo, por exemplo, estava no barco
e ele mandou acalmar o mar. E o mar se aquietou e o vento parou. Veja que aquilo ali foi um milagre, aquilo ali foi um dom de maravilhas. É claro que aqui nós estou falando do próprio Cristo, mas isso também é para nós. Se nós formos tomar, por exemplo, a parte de Josué lá no Primeiro Testamento, que ele orou e Deus fez o sol parar. Isso seria um dom de maravilhas, isso aí seria um milagre. Então veja que o dom de maravilhas ou o dom de milagre, que aqui é a mesma coisa, ele é mais profundo, ele faz algo extraordinário. Vou dar um exemplo. Digamos que uma pessoa está sentindo uma forte dor na perna. Aí a pessoa vai lá, ora, aquela dor passa. Então ele foi curado da dor que sentia na perna. O que seria o dom de milagre ou de maravilha nessa questão, nesse exemplo? Seria uma pessoa não ter uma das pernas, alguém orar e essa perna crescer, como já aconteceu em algumas vezes. É algo, claro, é bem mais difícil de acontecer, mas sim, acontece. Como foi o caso, por exemplo, do homem que tinha uma das mãos ressequidas, ele tinha a mão mirrada. Então o Senhor Jesus chamou e disse para que venha para o meio, e quando ele veio para o meio, a mão dele abriu. Isso seria um dom de maravilha, como foi o coxo, por exemplo, que ele era paralítico, né? Era paralítico e Jesus o curou. Então isso é um dom de maravilha. Então veja que é diferente da cura. Profecia. Profetizar é falar no lugar de Deus, de maneira que todos entendam o desejo de Deus para as suas vidas. O dom da manifestação momentânea do Espírito através da profecia pode converter o coração de um pecador quando lhe é revelado os segredos do coração. É uma capacitação especial sobre o impulso do Espírito Santo, dado ao crente para transmitir aos outros o sentimento, o pensamento e o desejo de Deus a nosso respeito. Deixa claro a questão da profecia, que não existe mais profetas nos dias de hoje. O que existe hoje são pessoas que Deus usa em profecia. Aí algumas pessoas vão dizer, não é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque antes a profecia era ofício. Era um ofício, a pessoa tinha um ofício de profeta. Agora não mais. Por que não? Porque toda a profecia se cumpriu em Cristo. Por isso que em Mateus 11:13, Jesus vai falar que a lei e os profetas vieram até João Batista. Porque depois disso veio Cristo, então toda a profecia se cumpriu. Então não pode ter uma outra profecia, porque se houvesse outra profecia, era como se outra profecia fosse dizer, por exemplo, que viria outro Cristo, por exemplo. Então não existe mais a profecia no sentido de profeta, né? No sentido de ofício. Mas existem pessoas que Deus usa em profecia, justamente capacitado pelo Espírito Santo. Então, quando dentro da igreja profere-se uma profecia, o que acontece? As pessoas que estão ali, até mesmo as pessoas que não conhecem a Deus, não têm um vínculo direto com o Evangelho, ele fica temeroso. Por quê? Porque aquele profeta, vou botar aqui a visão aqui de profeta, apesar que eu já falei que não existe profeta, mas só para ficar claro, só para a gente entender. Aí quando o profeta fala, o que acontece? As pessoas ficam, este homem ou esta mulher não me conhece, é a primeira vez que eu venho aqui, como é que ele sabe da minha vida? Então ele fica temeroso. Ele fica temeroso. Por que ele fica temeroso? Porque ele sabe que tem alguma coisa por trás. Ninguém revelou para ele, para aquela pessoa, né? Então veja que aqui a profecia ela causa uma capacitação especial. A pessoa fica espantada, assustada, temerosa com aquela situação. Por quê? Porque ele vê que realmente é Deus quem está falando. E como é que eu consigo identificar se uma profecia é de Deus ou não? Quando esta profecia está juntamente em harmonia com a palavra de Deus, ela é de Deus. Se ela não estiver em harmonia, ela não é de Deus. Aí você tem que conhecer um pouco da palavra para você diferenciar o que é de Deus e o que não é. Mas se você é aluno da Escola Bíblica Dominical, você não terá nenhuma dificuldade de identificar quando uma profecia vem da parte de Deus ou não. Discernimento de espíritos. O dom da palavra de conhecimento pode se relacionar ao discernimento do espírito, que consiste em reconhecer e interpretar aquilo que vem da parte de Deus, dos homens ou do diabo. Julgar sabiamente as profecias, distinguindo se aquela mensagem vem da parte de Deus
ou não. O discernimento é algo que muitas igrejas hoje não têm. Na verdade, a igreja hoje está meio defasada com a questão dos dons espirituais, porque muitas igrejas não creem mais nos dons espirituais. O discernimento de espírito, ao meu ver, é talvez o mais importante hoje, apesar que a Bíblia diz que para a gente buscar o dom de profecia. Por que eu digo da questão do discernimento? Porque nos dias atuais estamos passando por situações, por pessoas, situações, questões de pessoas que não têm o discernimento de diferenciar quando é um falso profeta ou não, um falso mestre ou não, um falso pastor ou um mercenário. Então nós precisamos ter o discernimento de espírito para quando os espíritos se manifestarem na igreja, nós podermos diferenciar se é de Deus ou não, se é do homem ou se é mesmo do próprio diabo. Então veja que há uma necessidade da igreja ter o discernimento de espírito. Variedade de línguas. São línguas não aprendidas pelo método e capacitação humana usados para aprendermos o inglês, o francês ou o espanhol. É uma manifestação sobrenatural do Espírito dado ao crente para falar línguas desconhecidas, mas que edificam maravilhosamente o espírito do cristão diante de Deus. É algo glorioso. A variedade de língua, aqui, é bom deixar claro que essa variedade de língua ela é uma variedade de língua espiritual, ou seja, é uma língua estranha que vem da parte do Senhor, vem do céu, é uma língua estranha para todos nós, para todos que estamos diante da igreja, por exemplo, é uma língua que nós não conhecemos, porque é um mistério somente daquela pessoa para com Deus. E esta pessoa, sempre que ela fala em mistério com o Senhor, ela fala em línguas com o Senhor, ela pode ser também renovada, então ela tem uma variedade de línguas. Assim como nós estudamos o inglês, o francês, o espanhol, o alemão, então a pessoa também tem esta questão da variedade de língua. É sempre bom também deixar claro que existem dois tipos de línguas que o Espírito Santo pode conceder para a pessoa batizada com o Espírito Santo. Em primeiro lugar, é a língua dos céus. É a língua que eu acabei de falar, a língua estranha, a língua que a pessoa fala em mistério com Deus. Uma outra questão é que pode acontecer, em alguns casos, também, além dessas da língua estranha do céu, vir também uma pessoa, por exemplo, no caso nós somos brasileiros, falamos o português e sem ter nenhum conhecimento, por exemplo, do grego, nós falarmos em grego perfeitamente, fluentemente. Isso é o Espírito Santo também que concede. Então é bom a gente deixar claro que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela vai falar em língua estranha em primeiro lugar. Isso aqui é fato, porque é uma evidência do falar em línguas, é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. A outra questão é como aconteceu lá em Atos 2, né? Que as pessoas falavam cada um no seu idioma, as pessoas falavam e cada um entendia no seu próprio idioma, mesmo falando em outros idiomas. Então veja que aqui é uma questão humana, isso aqui já é uma língua da terra, mas é algo mais raro de acontecer. Interpretação das línguas. Trata-se da capacidade sobrenatural do portador deste dom interpretar a própria língua desconhecida ou a de outrem. Quando o intérprete anuncia publicamente à igreja a interpretação da língua, esta pode servir de preciosas lições quanto à oração, à adoração, até mesmo como uma profecia da parte de Deus. A interpretação é quando alguém fala em línguas, como eu acabei de falar agora, a língua do céu. Alguém fala em língua estranha e outra pessoa pode dar essa interpretação. Aí você vai me perguntar, mas você não acabou de dizer que ela é estranha a todos? Sim, ela é estranha para todos, menos para aquele que tem o dom da interpretação. Então Deus concede, o Espírito Santo concede àquela pessoa interpretar, que no caso seria para nós uma tradução. Alguém fala uma língua estranha e a pessoa que interpreta fala em português para que nós venhamos entender o que aquilo está passando. E por que isso acontece? Para a edificação da igreja, porque aquela língua é para edificação da igreja, para até mesmo dar um direcionamento à igreja para alguma questão, às vezes para adorar, para orar, para alguém se consertar ou coisas do tipo. Então é uma interpretação para que as pessoas que estejam na igreja também saibam daquilo, porque aquilo é um recado de Deus, é uma mensagem de Deus para a igreja.
Aquela pessoa que fala em mistério está sendo edificada, mas também toda a igreja por conta daquele que interpreta. Eu creio nos dons e quero desfrutá-los. Os dons espirituais são atuais e estão disponíveis para quaisquer crentes, crianças, adolescentes, jovens, adultos ou idosos, serem instrumentos de Deus dispostos a expandir o seu reino e edificar a igreja de Cristo no mundo. Da mesma forma, em relação ao batismo no Espírito Santo, não há fórmulas mágicas para se receber um dom espiritual. Bom, o dom espiritual ele não há fórmula para receber, assim também como não há o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo que concede. Como é que você pode receber este dom? Buscando a Deus em oração fervorosamente, sendo um cristão que tem o fruto do Espírito, buscando a Deus com sinceridade. Então pode ser que o Espírito Santo te conceda. É interessante também deixar bem claro que o Espírito Santo ele concede tanto crianças como a idosos. O dom de falar em línguas, a interpretação, os dons espirituais não tem limite de idade. Na minha igreja, por exemplo, algumas crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Outras pessoas foram batizadas com o Espírito Santo na velhice. Outros jovens. Então não há uma regra para o Espírito Santo. O Espírito Santo ele é espontâneo. Então ele é uma pessoa, mas é uma pessoa espontânea. Então é segundo a vontade dele. Ele tem uma vontade, ele tem o desejo de fazer, então ele faz, ele se manifesta. Então como nós fazemos isso? Buscando a Deus em oração, com fervor, jejum, oração, palavra, se consagrando, deixando o pecado de lado. Então isso vai fazer com que nós venhamos ser cristãos com o fruto do Espírito e consequentemente, se Deus permitir, o Espírito Santo ele nos concede os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo primeiro e depois os dons espirituais, porque só tem um dom espiritual quem é batizado com o Espírito Santo, diferente do fruto do Espírito. O fruto do Espírito não precisa ser batizado para receber, para ter, melhor dizer. Por quê? Porque o fruto do Espírito ele é algo interno, de caráter humano. Somos nós que temos que fazer, somos nós que temos que trabalhar este fruto, como diz Gálatas 5:22, diferente dos dons espirituais, porque isso vem da parte de Deus. Nós não temos merecimento, mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, nos concede. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você continue crendo na atualidade dos dons espirituais para a sua vida, para a edificação da sua vida, que você venha receber os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, se porventura você ainda não recebeu. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!